today and tomorrow we're going to go on a little journey. Então hoje e amanhã a gente vai vamos ter uma viagem. And we're going to talk about families. E nós vamos falar sobre famílias. You know, family is the basic unit that God created on the earth. E a família é a base única que Deus criou na Terra. And God created men and women E Deus criou homem e mulher to be married to each other. para serem casados um com os outros, um com Children o would outro. be born. Filhos nasceriam, Grandchildren would be born. netos também, teríamos netos. God intended that each generation would be a little more blessed than the last generation. E Deus planejou que cada geração seria mais abençoada do que a geração anterior. But it's the devil's strategy that each generation is a little more destroyed and devastated than the last generation. Mas o plano do diabo é que cada geração seja mais destruída do que a geração anterior. So tonight we're going to talk specifically about marriage. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre casamento. Because marriage is the foundation of family. Porque o casamento é o fundamento de uma família. Here's a very interesting thing. E tem uma coisa muito interessante. Paul told us in the Bible in Ephesians 5, Paulo nos disse na Bíblia, em Efésios 5, if you want to find out how God treats people, se você quer descobrir como Deus trata as pessoas, you want to find out how Jesus is going to treat his bride, que se você quer descobrir como Jesus vai tratar a sua noiva, it's interesting he did not say, look to the relationship between a father and his son. é interessante porque ele não falou, olhe para o relacionamento entre um pai e filho. He didn't say, look to the relationship between two brothers. E ele não falou, olhe para o relacionamento entre dois irmãos. But Paul said, there's a great mystery. Paulo diz, tem um grande mistério. And the mystery is relationship between husband and wife. E o mistério é o relacionamento entre mulher e marido. Because this is not just about husband and wife. Porque não é só sobre homem e mulher. This is the prophetic picture of how Jesus treats us, his people. Essa é a imagem profética de como Jesus trata nós, pessoas. So there's only one relationship on all of earth. Então só tem um relacionamento em toda a terra. That's a prophetic image or a prophetic picture of how Jesus treats people. De uma imagem profética de como Jesus trata as pessoas. It's not a father and son. Não é de um pai e filho. It's not two sisters. São duas irmãs. It's a husband and wife. É um marido e mulher. So if you're married, Então se você é casado, whether you know it or not, se você sabe ou não, your marriage is a prophetic picture to people around you of how Jesus treats people. o seu casamento é uma imagem profética de como Jesus trata as pessoas. And I believe that's why the devil hates marriage E eu acredito que é por isso que o diabo odeia casamento, more than any other relationship. mais do que qualquer outro relacionamento. And why the devil tries to destroy marriage E porque o diabo tenta destruir casamentos, more than any other relationship. mais do que qualquer outro relacionamento. Have you noticed that there's usually more conflict and more problems in marriage than probably any other relationship you have? Vocês já notaram que tem mais conflito, mais problemas num casamento do que em qualquer outro relacionamento que você já teve? Is that true? Isso é verdade? Am I right? Eu tô certo? I mean, a lot of times we get along easily with other people, but somehow there's conflict in marriage. A gente consegue lidar muito bem com outras pessoas, mas tem conflito no casamento. So tonight we're going to talk about marriage. Então, hoje à noite nós vamos falar sobre casamento. And I want to talk about 3 key things, E eu quero falar sobre 3 coisas chaves, 2 questions, 2 perguntas and 1 action e uma ação, through which you can solve any marriage conflict para que você possa resolver qualquer conflito em casamento in 5 minutes. em 5 minutos. 5 minutes. 5 minutos. Yeah, many people don't believe that. Muitas pessoas não acreditam nisso, It's actually true. mas é verdade. 2 questions, 2 perguntas, 1 action, uma ação, solve every conflict, pode resolver qualquer conflito 5 minutes. em 5 minutos. It's not only true about marriage, Não é somente para casamento, it's true about other relationships e as também em well. qualquer outro relacionamento. Then tomorrow, we're going to talk about 4 key habits E amanhã nós vamos falar sobre 4 hábitos chaves that will cause your children to prosper que vai resultar que os seus filhos possam prosperar. and to fulfill a destiny and a purpose. E para ter um destino e um propósito. And even if you're not married, E mesmo se você não é casado, maybe you don't have children, e talvez você não tenha filhos, but you are a son or a daughter. mas você é filho ou filha. All of us are.
Todos nós somos. And so if our parents didn't practice these habits, Se nossos pais não praticaram esses hábitos, many times we're hindered in fulfilling what God has called us to do. a gente às vezes é parado ou é impedido de fazer aquilo que Deus tem para nós para fazer. So what are those 4 habits? Então, quais são esses 4 hábitos? That's what we'll talk about tomorrow. E isso é que nós vamos falar amanhã. And we're going to talk about the key to retaining heart-to-heart relationship in your family. E nós vamos falar sobre a chave para reter o coração na sua família. Because I find many times parents tell me this. E eu acho que muitas das vezes os pais falam isso para mim. Somehow or another, I raised my children in church. De alguma forma ou de outra, eu criei os meus filhos na igreja. I prayed for them. Eu orei por I eles. taught them the Bible. Eu ensinei a Bíblia a eles. We had regular devotions. Nós tínhamos devocionais And regulares. somehow in adolescent years, E, de alguma forma, nos anos de adolescência, my children disconnected. meus filhos desconectaram. And disconnected from me. Eles se desconectaram de mim. And they rejected me E eles me rejeitaram, as their father como seu or pai their mother. ou mãe. And they set themselves up as their own authority E eles se fizeram a sua própria autoridade and began to reject all the values of their parents. e começaram a rejeitar todos os valores dos seus pais. Many parents say, how did that happen? Muitos pais já tiveram isso acontecendo. What went wrong? O que aconteceu? O que teve de errado? Did I make a mistake? Eu fiz algum erro? Cometi alguma coisa? And what I discovered E o is que eu descobri é there's a disconnection emotionally tem uma desconexão emocional between parents and children, entre pais e filhos and people don't know how that happened. e pessoas não sabem como isso aconteceu. Tomorrow we're going to talk about how does emotional disconnection happen, Nós vamos falar amanhã como essa desconexão emocional aconteceu and how do you reconnect with your children? e como você pode se reconectar com seus filhos. Because when children disconnect from their parents, Porque quando os filhos se desconectam dos seus pais, many times problems begin to happen in their life. muitos problemas começam a acontecer nas suas And vidas. as parents, you watch your own children self-destruct. E como pais, vocês assistem os seus filhos se autodestruir. Academically, Academicamente, spiritually, espiritualmente, emotionally, and emocionalmente, you don't know how to help them. e você não sabe como ajudá-los. So how do you reconnect? Então, como você consegue se reconectar? We're going to talk about that tomorrow. Nós vamos falar sobre isso amanhã. I want to start with our theme scripture in Nehemiah. Eu vou começar com o nosso tema, nosso It's versículo on the tema, back of all these que está em Neemias e está nas costas das nossas camisas. It says, I looked and I rose up and said unto the nobles and to the rulers and to the rest of the people, be ye not afraid of them. Remember the Lord, who is great and terrible. Fight for your family. Fight for your brethren. It says, your sons, your daughters, your wives, and your houses. What that means is this. O que isso quer dizer? There's a battle for your children. Tem uma batalha pelos seus filhos. There's a battle for your marriage. Tem uma batalha pelo seu casamento. Do you know the worst thing that can happen? E você sabe que a pior coisa que pode You find acontecer? yourself in a battle and you don't know it's a battle. Você se encontra numa batalha e você não sabe que é uma batalha. What happens if you're in a war O que acontece se você está em guerra and you have no weapons? e você não tem nenhuma armas? You have no idea what's happening to Você you. não tem ideia do que está acontecendo com você. You have no idea why you're being attacked. Você não tem ideia porque você está sendo atacado. You don't even understand there's a war. Você nem entende que está acontecendo uma guerra. So it would be like in World War II in 1944, 1945. Seria como na Segunda Guerra Mundial, em 1944, 1945. You go to Europe Você vai à Europa, wearing a uniform of a British officer, você vai para a Europa, então, vestido de um uniforme de soldado inglês, and you don't even understand there's a war, e você não entende que tem uma guerra, and a bunch of German people are shooting at you. mas os alemães estão atirando em você. And you would say, my, these German people are sure unfriendly. E você acha, eles não são tão amigáveis, What's esses wrong with all alemães. these people?
O que tem de errado com essas You pessoas? don't realize, oh, there's a war. Você não percebe que tem uma guerra? I'm wearing a uniform. Eu estou de uniforme There's an enemy trying to kill me. e tem um inimigo tentando me matar. Well, many people are like that. E muitas pessoas são assim. They don't even realize there's an enemy trying to destroy your marriage. Eles nem entendem que tem um inimigo tentando destruir o casamento. An enemy trying to take your children out. E também estão tentando tirar os seus filhos. Destroy their purpose, destroy their destiny. Destruir o seu destino, o seu propósito. So that's why this scripture says, E por isso que essa escritura fala, first of all, realize you live in a battle, a war. primeiramente, perceba que você vive numa batalha, numa guerra. It's not a time of peace. Não é tempo de paz. And learn what the battle is about. E aprenda o que a batalha é sobre. How to fight for your marriage. Como você pode lutar pelo seu casamento. Fight for your children. Lutar pelos seus filhos. Fight for your grandchildren. Lutar pelos seus netos. To see them fulfill the destiny and purpose Para ver God que eles has. possam cumprir o propósito que eles têm, que tem para a vida deles. So let me ask you this. Então deixa eu te perguntar algo. Raise your hand if you're married. How many are Levante married? sua mão quem é casado aqui. Okay, a lot of us here are married. Muitos de nós aqui são If casados. you're not married Se você tonight, não é casado aqui hoje à noite, the principles I'm going to talk about, os princípios do que eu vou falar, they apply to any relationship. eles aplicam para qualquer relacionamento. Will apply to relationship with your children Com seus filhos, or with co-workers, ou com alguém que você trabalha, brothers and sisters, irmãos e irmãs, other people. outras So you pessoas. can apply this principle to any E relationship. você pode então aplicar esse princípio para qualquer relacionamento. Because the devil is destroying all kinds of relationships. Porque o diabo está destruindo todos os tipos de relacionamento. So Jan and I got married in 1977. Jenny e eu nos casamos em 1977. That's a long time ago. É muito tempo atrás. I thought it would take a lot longer to get old. Eu achei que ia levar muito mais tempo para ficar velho. It happened sort of fast. E aconteceu meio que rápido. Now I got kids that are married almost 20 years. E nós temos filhos que já estão casados quase 20 anos. I thought, how can that happen? Como que isso aconteceu? But it happened very quickly. Mas aconteceu muito rápido. Well, when we got married, Então, quando nós nos casamos, we were both believers. nós éramos ambos cristãos. We loved the Lord. Nós amamos ao Senhor. We loved each other. Nós amamos um ao outro. We had a common purpose. Nós tínhamos um propósito em We thought comum. we were going to be missionaries in Russia. E a gente pensou que a gente ia ser missionário na Rússia. Now, I spoke Russian. Eu falo russo. She spoke German. Ela fala alemão. Those are good languages for Eastern Europe. Essas são boas línguas para estar no leste We thought europeu. we're gonna shake and change Russia for Jesus. E eu pensei que a gente ia mudar e chacoalhar a Rússia para Jesus. Then we got married. E aí a gente se casou. I thought marriage would be easy. Eu pensei que o casamento seria fácil. Wasn't easy. Não foi fácil. It was a disaster. Foi um desastre. We just had conflict after conflict. A gente tinha conflito atrás de conflito. I remember in the early years, Eu lembro que nos anos bem cedo, she cried a lot. ela chorava bastante. I had this sneaky suspicion I had something to do with that. E eu tinha uma suspeita que era por minha causa. But I didn't know what. Mas eu não sabia por quê. So we knew we weren't planning to get divorced. Eu sabia que a gente não planejava se divorciar. We were committed in marriage, Nós estávamos comprometidos no nosso casamento. but our experience was unpleasant. Mas a nossa experiência não era muito agradável. I thought this is like an endurance contest. Eu acho que essa é uma prova de resistência. It's like a prison sentence, É como uma prisão. and it's Uma a life sentença de prisão. sentence. É como uma prisão perpétua. And Jan probably thought the same. E a Jen provavelmente pensava a mesma coisa. I'm exaggerating a little bit. It wasn't really that bad. Eu estou exagerando um pouquinho, não era tão ruim assim. But I'm telling you, we wounded each other. We hurt each other emotionally. Mas eu tô te falando, a gente se machucava emocionalmente todo o It tempo. wasn't my plan to hurt her. Mas não era o meu plano machucá-la. It wasn't her plan to hurt me. Não era plano dela me machucar. It wasn't God's plan that we should hurt each other. Não era plano de Deus que nós devíamos nos machucar. By the process of elimination, Mas o processo de eliminação, I realized this is a strategy of the enemy. eu percebi que era uma estratégia do inimigo. He's working to destroy our marriage. Ele estava trabalhando para destruir o nosso casamento. We couldn't go be missionaries anywhere. Então a gente não podia ser missionário em nenhum lugar. What are we going to tell somebody? O que a gente vai falar para as pessoas? Receive Jesus and become like us.
Veja Jesus e se torne como nós. People look at us and say, whatever it is you have, we don't want it. E as pessoas iam olhar para a gente e falar, seja o que for We que have você enough tenha, prob- nós we não already- queremos. We already have enough problems. Nós já temos problemas We suficientes. don't need your problems. Nós não precisamos do seu problema. Well, I couldn't figure out what was wrong. Então eu não conseguia perceber o que estava acontecendo. I thought, you know what I honestly thought? Você sabe que, honestamente, o que eu pensava? She's just oversensitive. Ela é sensível demais. She's falsely accusing me. Ela está me acusando falsamente. I think it's because probably, you know, she has wounds and emotional problems from her growing up years. Eu acho que ela tem feridas emocionais de quando ela estava crescendo. She's blaming me for the ways her father didn't bless her or Ela something. tá me culpando pela forma que o pai dela não abençoa ela. And what she was probably thinking, E o que ela provavelmente estava pensando? how can this man be so blind? Como que esse homem pode ser tão cego? How can he be so selfish? Como é que ele pode ser tão egoísta? Somehow I have married the most selfish, insensitive, blind person on the earth. Talvez eu tenha casado com a pessoa mais insensível, cega do mundo. How about we're both Christians? E nós somos cristãos. I thought she needs counseling. Eu achava que ela precisava de aconselhamento. She thought my husband really needs counseling. E ela pensava, o meu marido realmente precisa de aconselhamento. So we went to counseling. Então nós fomos ser aconselhados. Counselor couldn't help us. E o terapeuta não conseguia nos aconselhar. We read marriage books. Nós lemos livros sobre We casamento. did marriage courses. Nós fizemos cursos de casados. After about 4 years of marriage, Depois de quase 4 anos de casamento, I said, God, eu disse, Deus, I had this vision for ministering to people, eu tinha essa visão de ministrar as pessoas, but we can't minister to anybody mas a gente não consegue ministrar ninguém, because we can't even get along with each other. porque a gente não consegue nem se dar um com o outro. And I felt like the Lord said, E eu senti que o Senhor me disse, son, filho, life is short, a vida é curta, eternity's long. a eternidade é longa. If your assignment for all of your life Se todas as suas tarefas de toda a sua vida is to learn to love one person, é para aprender a amar uma pessoa, will you do that? você fará isso? I thought, really, God? Eu pensei, sério, Like Deus? the next 70 years, 80 Os years? próximos 70, 80 anos, Just one person? só uma pessoa? God said, if that's your assignment, E se essa é a sua tarefa, would you do that? você fará isso? I said, yes, God. Eu falei, sim, Deus. I will die to myself. Eu vou morrer para mim mesmo. And if the only person I ever ministered Is- to in all my life E se a única pessoa que eu ministrar na minha vida toda is my wife, seja a minha esposa, I will learn to love my wife. eu vou aprender a amar a minha esposa. And you know what I thought in my heart? E você sabe o que eu pensei no meu coração? I'm dying to myself, Eu estou morrendo para mim mesmo. and I will just serve Jan. E eu vou servir a Jen. And I think deep in my heart, Eu acho que no profundo do meu coração, I thought, I am so noble. eu pensei, eu sou tão nobre. God will see my heart, Deus vai ver o meu coração. and He will change my wife. Ele vai mudar a minha esposa. And our marriage will improve. E o nosso casamento vai melhorar. Didn't happen. Não aconteceu. It got worse after that. Ficou pior depois disso. And I thought, God, you're serious. E eu falei, Deus, você tá Maybe sério? I am going to just minister to one person all my life. Talvez eu vou só ministrar para uma pessoa a minha vida toda. Well, I gave up. I just thought, I'll just do business. Então eu desisti. Eu falei, vou fazer negócios, I então. guess we aren't going to minister to anybody. Eu acho que a gente não vai ministrar a ninguém. Well, after 7 years, E então, depois de 7 anos, we had a breakthrough. nós tivemos um acontecimento, Rompimento. um rompimento. And I had a revelation from God. E eu tive uma revelação de Deus. But it didn't happen through my wife. Mas não aconteceu através da minha It esposa. happened through my 4-year-old son. Aconteceu através do meu filho de 4 anos de idade. And here's what God showed me.
E isso é que Deus me mostrou. This was a key revelation. Foi uma revelação chave Changed our marriage, que mudou o nosso casamento, changed many relationships. mudou muitos And relacionamentos. this is what it was. E isso é o que era. I realized that in all communication, Eu percebi que toda comunicação there are at least two levels of communication. tem 2 níveis de comunicação. I came to call it the topical level and the relational level. Nós temos o nível top e nós temos o nível relacional. Tópico e relacional. Yeah. And or thematic, on the thematic level, E on the num, topical level, e no nível temático, no nível tópico, we talk about all kinds of different things, different topics. nós falamos sobre diferentes assuntos. For example, in marriage, Por exemplo, no casamento. we can talk about where do we live? Nós podemos falar onde nós moramos. Should we live in Dubai? Talvez vamos morar em Do we live Dubai in Brazil? ou no Brasil. Or maybe we should go to UK? Talvez nós vamos para o Reino Unido. Where should we live? Onde nós devemos morar? What house should we have? Ou onde nós devemos ir? What job should we have? Ou que trabalho nós What car devemos should we ter? drive? Que tipo de carro nós How do devemos we dirigir? discipline our children? Como nós vamos disciplinar os nossos filhos? How do we use money? Como nós usamos nosso How dinheiro? much should we spend? Quanto nós devemos How gastar? much should we save? Quanto nós devemos How much should guardar? we invest? Quanto que nós devemos investir? These are all topics. Isso são todos tópicos, Couples assuntos talk about these que things. casais conversam Down to very simple things. sobre as coisas bem When you simples. go in the bathroom, Você vai no banheiro, should you roll the toilet paper over the top or under the bottom? você deve colocar o papel higiênico para baixo ou para cima? Do you know people argue about this stuff? Você sabe que pessoas discutem sobre essas coisas. Because you grew up in one way and your wife the other way? Porque você cresceu de uma forma e sua esposa cresceu de outra Every forma. time you go in the toilet, it's wrong. E toda vez que você vai ao banheiro, tá do lado errado. So you change it. E você muda. She changes it back. E ela muda de volta. You change it. Você muda. But people argue over this. E as pessoas discutem sobre essas coisas. Are they really talking about toilet paper? Eles realmente estão falando sobre papel higiênico? No, they're not. Não, eles não estão. You're talking about something on a different level of communication. Eles estão falando sobre uma coisa de um nível diferente de comunicação. And here's what I realized. E isso é que eu percebi. Under all topical communication Debaixo de todas as comunicações tópicas, is what I call relational communication. é o que eu chamo de comunicação relacional. These are messages we send to one another in the realm of identity regarding value. Essas são mensagens que nós enviamos para um ao outro relacionado ao valor que nós depositamos as coisas. So in any relationship, Em qualquer relacionamento, at any moment, em qualquer momento, I can send another person this message. eu posso mandar para uma pessoa essa mensagem. You're very valuable. Você é muito valorosa. I love you. Eu te amo. Your opinions are important. As suas opiniões são Your importantes. feelings are Os important. seus sentimentos são You're worth importantes. spending time with. Você vale a pena gastar tempo com você. Or I can send the opposite message. Ou eu posso mandar a mensagem oposta. I don't love you. Eu não te amo. You have no value. Você não tem valor. You mean nothing. Você Your não significa feelings nada. don't count. Os seus sentimentos não contam. Your opinions are stupid. As suas opiniões são estúpidas. You're not worth spending time with. Você não vale a pena passar tempo com One você. message comes from God. Uma mensagem vem de Deus. The other message comes from the devil. Outra mensagem vem do diabo. One message blesses. Uma mensagem abençoa. The other message curses. A outra mensagem And amaldiçoa. after 7 years, E depois de 7 this anos, is what I discovered. isso é o que eu descobri. I was 100% blind to level 2 communication. Eu estava totalmente cego para o nível 2 de comunicação. I didn't even know it existed. Eu nem sabia que existia. I was focused on level 1, Eu estava focado no nível 1, talking about the topics. falando sobre os tópicos. You know that most people the people that study communication, E pessoas que estudam comunicação, they tell you only 7% of a message is in the words you say. somente 7% da mensagem do que você fala está nas palavras que você usa. 38% is in your voice intonation, 38% é na sua entonação de voz and 55% is your body language. e 55% é na sua linguagem corporal. That means 93% of a message is not the words you say. Então, 93% da mensagem que você fala não é no que você diz. I found out most wives know that, Eu descobri que a maioria das mulheres sabem disso, but they don't know how to explain it. mas elas não sabem como explicar. Most husbands don't know it. A maioria dos maridos não sabem. And so many times in conflict, Então, muitas vezes em conflito, I say, what happened?
Eu falo, o que aconteceu? How did this conflict start? Como que esse conflito The começou? husband usually says, O marido, então, geralmente fala, honestly, I have no idea. honestamente, eu não tenho ideia nenhuma. Thought everything was fine. Eu achava que estava tudo bem. All I said was, Tudo que eu disse foi, he'll tell me the words he said. e você vai me falar as palavras que ele And disse. she got angry Ela ficou nervosa and started accusing me. e ela começou a me acusar. And I don't know why. E eu não sei por quê. And I'll say to her, E eu falo para ela, is that true? isso é verdade? He just said these words? Ele falou essas palavras? And you got angry? E você ficou nervosa? And she will say, E ela vai falar, it's not what he said that caused the problem. não é o que ele disse que causou o problema. It's how he said it. É como ele disse. What is she telling me? O que ela está me falando? About a relational message. Ela está me falando sobre uma mensagem relacional. The words were fine, As palavras estavam bem, but the 93% body language and voice mas os 93% de linguagem corporal e entonação de voz communicated on a relational level worthlessness. comunicou num nível relacional que ela não valia a pena. So we're communicating right now, Então nós estamos nos comunicando agora, but you're not talking. mas você não está falando. Only we're talking. Somente nós estamos falando. But you can send us messages. Mas você pode nos mandar mensagens, Actually, messages about our value. mensagens sobre o nosso valor. Here's a message you could send us. Você pode mandar essa mensagem para nós. Here's another message. Essa é uma outra mensagem. Here's another message. Here's another message. That's a message. Essa é uma mensagem. Here's another message. These are all messages. Essas são todas mensagens. No words. Sem palavras. Anybody have adolescents? Alguém tem aqui adolescentes? Adolescent children? Filhos adolescentes? Okay. Anybody know this message? Alguém sabe essa mensagem? There's no words. Não tem palavras? What's the message? Qual é a mensagem? Mom, you are an idiot. Mãe, você é uma idiota. You don't understand anything. Você não entende nada. And you say, young lady, E você fala, senhorita, you change your attitude. mude a sua atitude. What? What? I didn't say anything. Que eu não falei nada? Yeah, it's not in the words. Não é nas palavras. So after 7 years, Então, depois de 7 anos, I realized eu percebi. I'm sending relational messages to my wife. Eu estou enviando mensagens relacionais para minha I esposa. don't love you. Eu não te amo. You're worthless. Você não vale nada. Your feelings don't count. Os seus sentimentos não Your contam. opinions don't matter. As suas opiniões não importam. And here's the worst part. E essa é a pior parte. I was completely blind. E eu estava completamente I cego. did not know I was doing that. Eu não sabia que eu estava So fazendo if you isso. don't know you're doing something, Se você não sabe que você está fazendo uma coisa, how much chance you can change? How much chance that you could change? qual é a chance de que você vai mudar? Zero. 0. Because you don't know anything's wrong. Porque você não sabe que tem alguma That coisa de was my errado. situation for 7 E years. essa foi a minha situação por 7 So anos. God taught me that through my son. E Deus então me ensinou através do meu filho. At this time, my kids were 4 and 1, I think. E nessa época os meus filhos tinham 4 anos e 1. It was a long time ago. Foi muito tempo atrás. We went to a restaurant. Nós fomos a um restaurante. And Josh, my oldest, E Josh, o meu filho mais velho, he's 40 now. que tem 40 anos agora, 4 then. ele tinha 4 anos. I was trying to teach this little 4-year-old boy Eu estava tentando ensinar a esse menino de 4 anos things that little kids don't know. coisas que crianças não sabem. Number 1, Número 1. everybody has a little bubble of space around their body, Todas as pessoas têm uma bolha de espaço em volta do seu corpo and you don't invade it without asking permission. e você não invade sem pedir permissão. 4-year-olds don't know that.
As meninas de 4 anos de idade não sabem disso. So he would touch other people inappropriately. Então ele tocava em pessoas de forma If inapropriada. he saw something on his little brother's plate of food, he'd just take what he wanted. E se ele via alguma coisa no prato do irmão dele, ele pegava o que ele queria. I said, Josh, you can't do that. E eu falei, Josh, você não pode fazer isso. Everybody has this space. Todo mundo tem um espaço You don't invade it without asking permission. que você não pode invadir sem pedir permissão. He said, oh, okay, Dad. Então ele falou, tudo bem, pai. And then another thing I was teaching him. E outra coisa então que eu estava ensinando a ele, I was teaching him that a few months went by and I said, Josh, you're a big boy now. e alguns meses se passaram, eu falei para ele, Josh, você agora é um And meninão. you have authority over your own plate of food. E você tem autoridade sobre o seu próprio prato de comida. You're a big boy. Você é um That meninão means agora. you get to cut your own meat. Você pode cortar a sua carne, You dish up your own vegetables. você pode se servir dos seus You put vegetais, dos salt seus and pepper on legumes. your own food. Você pode botar pimenta e sal na sua Your comida. plate of food. É o seu prato de comida. He was so proud. E ele ficou tão orgulhoso. Wow. Ele falou, uau. He said to his little brother, Ele falou pro irmãozinho dele, I'm a big boy. eu sou um menino grande. I dish up my own vegetables. Eu posso me servir dos meus vegetais, dos meus You're a little legumes. boy. Você é pequenininho. Mommy has to dish up your vegetables. A mamãe tem que colocar a comida no seu prato. Well, another few months went by. Então, alguns outros meses passaram. We went to a restaurant. Nós fomos a um restaurante. And Josh ordered a hamburger. E o Josh pediu um hambúrguer. I saw this waitress bringing a hamburger. E eu vi a garçonete trazendo esse hambúrguer. It was this giant hamburger like that. Era gigante, desse tamanho. I thought we ordered from the kids menu. Eu pensei que a gente tinha pedido do cardápio How do you infantil. get such a big hamburger like that? Como que ele conseguiu esse hambúrguer enorme desse jeito? I could see an accident waiting to happen. E eu via que um acidente ia acontecer. He's going to take that hamburger. Ele vai pegar esse hambúrguer, He's going to load it up with ketchup and mustard and pickles and onions and lettuce, tomatoes and lettuce. all ele, these things. ele vai colocar ketchup, picles, tomate, alface, Ketchup, mustard. You mostarda, said that? Okay. All this stuff. todas essas He's going coisas. to pick it up in his little 4-year-old hands. Ele vai pegar com aquela mãozinha dele de 4 anos de idade. He's going to get it about here. Ele vai chegar aqui com o And all hambúrguer that stuff's going to fall out. e tudo aquilo vai cair. I thought I'll just stop this before it happens. Eu vou parar fazer com que isso não aconteça. So the waitress set down the plate. Então a garçonete colocou o prato. I took my knife. Eu peguei a minha faca I cut the hamburger in half. e eu cortei o hambúrguer na So it'd be metade. easier for him to eat it. Para ser um pouquinho mais fácil para ele Now, comer. those of you with little kids, E aqueles de vocês que têm you crianças know what pequenas, happened next, right? você sabe o que aconteceu He depois. looked up at me, Ele olhou para mim. shock and disbelief. Ele estava chocado. Ele não estava acreditando. He started crying from deep inside. Ele começou a chorar Like I murdered profundamente. somebody or something. Como se eu tivesse matado, assassinado alguém. He said, "You ruined it! Fix it, Daddy!" Ele falou, você arruinou o meu hambúrguer. I said, Josh, I didn't ruin it. Eu falei, Josh, eu não Nothing arruinei. wrong with it. Não tem nada de errado. I just cut it in half so it's easier for you to eat. Eu só cortei na metade para ser mais fácil para você poder He comer. said, no, you ruined it. Não, você arruinou. Fix it, Daddy. Conserta, pai. I said, I can't fix it. What do you want me to do? Get some super glue and glue it back together? Eu não consigo consertar. Você quer que eu pegue Super Bonder e cole o hambúrguer? But I said, there's nothing wrong with it. Eu falei, não tem nada de errado. It's going to taste exactly the same. O gosto é o mesmo. Just eat it. Come. I'm not eating it. Eu não vou comer. You ruined it. Você acabou com o meu If you hambúrguer. can't fix it, Se você não consegue consertar, buy me another one. me compra outro hambúrguer. I said, I'm not buying another Eu hamburger. falei, eu não vou comprar outro hambúrguer para Those things você. cost money. Custa dinheiro. There's nothing wrong with that one. Não tem nada de errado com esse. Now just eat it. Agora come. No, you ruined it. Não, você I'm not going to arruinou. eat it. Eu não vou comer. I said, listen, Josh, Então eu falei, Josh, you're escuta just aqui. going to put it in your mouth. Você vai colocar na sua boca. You're going to chew it up into little pieces. Você vai mastigar em pedaços pequenos. Little pieces are going to get in your stomach. E eles vão para o seu estômago. Your stomach isn't going to know if it was cut in half or not. E o seu estômago não vai saber se foi cortado ao meio ou não.
It's going to taste exactly the same. Vai ser o mesmo gosto. Now just eat it. Só come. No, I'm not eating it. You ruined it. Não, eu não vou comer. Não vou. I didn't know what to do. Eu não sabia o que I was fazer. starting to get angry. Eu comecei a ficar com raiva. Young man, you eat Jovem, that hamburger. menino, você come esse hambúrguer? No. Não. What do you do? O que você faz? I'm thinking this. Eu estou pensando nisso. If I give in to this terrorist, Se eu der por vencido para esse terroristazinho, I will teach him that by crying and fussing and manipulating me publicly, he can control me. eu vou ensinar ele, se ele chorar, me manipular, me humilhar, ele pode me controlar. I'm going to have a 4-year-old controlling my house. Eu não vou ter um menino de 4 anos de idade controlando a minha casa. So I can't give in on this point. Então eu não posso deixar ele vencer. He's defying my authority. Ele está desafiando a minha autoridade. He needs to eat the hamburger. Ele precisa comer o hambúrguer. I said, Josh, Eu falei, Josh, you eat that hamburger, você come esse hambúrguer or I'm going to take you out in that car and spank you. ou eu vou te levar para o carro e vou te bater. By this time, the whole restaurant's looking at us. Então, a esse ponto, todo o restaurante estava olhando para a I thought, gente. this is not good. Eu pensei, isso não é muito So bom. I shot up a quick prayer. Então eu fiz uma oração rápida. Help! Socorro! I'm Deus! engaged in a power struggle with a 4-year-old and I'm losing. Eu estou engajado numa briga aqui com uma pessoa de 4 anos de idade e eu estou perdendo. I heard the Spirit of God speak to me clear as a bell. E eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo tão claro. He said, son, E ele falou, filho, you need to repent. você precisa se arrepender. I said, what? Eu falei, o quê? I need to repent. No. He's the one that's rebellious, God. Eu preciso... Não, ele que está sendo He rebelde. needs to repent. Ele precisa se arrepender. I said, I'm not so proud as to be unwilling to repent before my kids when I'm wrong. Eu não sou orgulhoso para me arrepender diante dos meus filhos se eu estiver errado. But here's the problem. Mas o problema, I'm not wrong here. eu não estou errado aqui. I'm right. Eu estou certo. He's rebellious. Ele é rebelde, ele está se needs to eat the revoltando. Ele precisa comer o hambúrguer. And the Lord said this, E o Senhor disse, son, filho, you don't have to be wrong to repent. você não precisa estar errado para se arrepender. What? O quê? God, that makes no sense. Senhor, Deus, isso não faz sentido nenhum. Repent means to turn and go the other direction. Se arrepender significa se virar e ir para outra direção. So if this direction is correct, Se essa direção está certa and that direction's not correct, e aquela direção não está correta, if I'm going correct, se eu estou indo corretamente, I'm supposed to turn eu from right preciso to wrong? virar de certo para errado? That doesn't make any sense. Não faz sentido nenhum. And I heard the Holy Spirit say, E eu ouvi o Espírito Santo dizer, son, filho, having eyes you don't see, tendo olhos, você não vê. having ears you don't hear. Tendo ouvidos, você não ouve. You have a hardened heart. Você tem um coração endurecido. Now this takes a long time to tell. Isso leva um tempo para poder perceber. This happened in about 3 seconds. Isso aconteceu em 3 segundos. And the next thing God said to me, E a próxima coisa que Deus falou para mim, there's 2 levels of communication. tem 2 níveis de comunicação. On level 1, No nível 1, you're right. você está certo. On level 2, No nível 2, you're dead wrong. você está muito errado. Your problem's not on level 1, O seu problema não é no nível 1, it's on level 2. é no nível 2. That's where you need to repent. É onde você precisa se arrepender. I said, what does that mean? O que isso quer dizer? And God said, level 1 is about the topic. E Deus falou, nível 1 é sobre o assunto, It's about the hamburger. é sobre o hambúrguer. Level 2, O nível 2 it's about value. é sobre valor. Your problem is on level 2. O seu problema está no nível 2. You're not talking about a hamburger. Você não está falando sobre um hambúrguer. I said, oh, come on, God. Of course we are. That's the whole point. He needs to eat the hamburger. Deus, claro que é. Ele precisa comer o hambúrguer. Esse é o Lord said- ponto. And God explained to me level 1, level 2. E Deus explicou para mim, nível 1, nível He said, 2. son, Ele falou, filho, you remember how you made a big deal você lembra quando você fez aquele grande deal? about how
Yeah. Não, você fez Causa. você exagerou sobre... Assunto, causa, algo. You told him you can't put your hands in Você other não people's pode face. colocar a sua mão em o espaço de outra pessoa. And you did that to E him. você fez isso com ele. You invaded his plate. Você invadiu o prato dele. You didn't tell him? Você não falou isso para ele? You for sure didn't ask him. Você não perguntou isso para ele? You did to him what you told him he can't do to anybody else. Você fez com ele o que você disse que ele não poderia fazer com ninguém mais. Second thing, A segunda coisa, you made a big deal você fez um grande caso out of telling him that's his plate. falando que era o prato dele, He has authority over it. que ele tem autoridade sobre You aquele prato. violated his E authority. você violou a autoridade And you dele. did to him what you told him he cannot do to anyone else. E você fez para ele o que ele disse, o que você falou para ele que ele não poderia fazer com ninguém mais. And when you did that, E quando você fez isso, you sent him a message on level 2. você enviou uma mensagem para ele no nível And the 2. message is this: E a mensagem é essa: you're not a real person. você não é uma pessoa de verdade. You don't count. Você não conta. I don't have to treat you the way I treat anybody else. Eu não tenho que tratar você da forma como eu trato as outras pessoas. You're not a real person. Você não é uma pessoa de You're like verdade. a slave to me. Você é como um escravo para mim. You're like a book or a dog or a property that I own. Você é como um cachorro, uma propriedade que eu tenho I can que eu treat tenho you- posse. I treat you however I want. Eu te trato da forma como eu quiser, Because I'm an adult porque eu sou um adulto and you're a stupid little kid. e você é uma criança estúpida. And the Lord said this. E o Senhor disse, When he cried out, quando ele chorou, he said, you ruined it. ele falou, você arruinou. He was not talking about the hamburger. Ele não estava falando sobre o hambúrguer. He was talking about his value as a person. Ele estava falando sobre o seu valor como pessoa. God said, out of all the people in the world that your little boy wants to be valued by, De todas as pessoas do mundo que o seu filho quer ser valorizado, his daddy is number one. o pai dele é o número 1. And when you did what you did, E quando você fez o que você fez, you reached in and you took his heart você foi lá e você tirou o coração dele, and his value, o seu valor. you threw it on the floor, Você jogou no chão, mashed it under your foot. você pisoteou debaixo do seu pé. When he cried out, E quando ele chorou, he said, you ruined it. e ele falou que você arruinou, You had no eyes to see, você não tinha olhos para ver, had no ears to hear. você não tinha ouvidos para ouvir, You hardened yourself você se endureceu and you told him, I don't care. e você falou para ele, eu não me You importo. mean nothing. Você não significa nada. You have no value. Você não tem valor. You're worthless. Você não tem valor. I said, God, I said all that? Eu falei, Deus, eu falei tudo isso? He said, yeah, that's what you conveyed on level 2. Isso é que você comunicou no nível 2. And you're so blind you don't see it. E você tá tão cego que você não vê. And he said, if you'll solve your problem on level 2, Se você resolver o seu problema no nível 2, problem on level 1 will go away. o nível 1 vai desaparecer. I thought, well, let me try it. Então, deixa eu tentar. I said, Josh, Eu falei, Josh, I told you that you couldn't put your hands in other people's plates. eu disse para você que você não podia colocar a sua mão no prato de outras pessoas. And that was your plate. E aquele era o seu prato. And I put my hand in your plate. E eu coloquei a minha mão no seu prato. And I removed your choice E about eu- what you wanted to do with your own hamburger. Tirei a sua escolha daquilo que você queria fazer com o seu hambúrguer. And when I did that, E quando eu fiz isso, did I make you feel like I don't love you? eu fiz você se sentir como eu não te amasse? You mean nothing to me? Que você não significa nada para mim? You have no value? Que você não tem valor? And through the tears, E através das it lágrimas, was like a little glimmer of hope in his eye. foi como um pouco de esperança nos olhos dele. Hey, this guy's getting it. Ah, ele está entendendo. He went, yes, Dad. Ele falou, sim, pai. I said, Josh, I never saw that. E eu falei, Josh, eu nunca vi isso. Now I see it. Agora eu estou vendo. You're right. Você está certo. I did ruin that. Eu arruinei isso. I was wrong. Eu estava errado. That was your plate. Esse era o seu prato. It was your hamburger. Era o seu hambúrguer. I had no right to do that. Eu não tinha o direito de fazer isso. Will you forgive me? Você pode me perdoar? He said, yes, Dad. E ele falou, sim, When pai. he realized I understood what I did Quando ele percebeu que eu entendi o que eu tinha feito,
And I seriously was sorry that I had hurt him. E eu estava seriamente arrependido de ter machucado a ele. His heart instantly released. O coração dele foi liberado instantaneamente. It was over for him. E acabou para ele. God wasn't quite finished with me. E Deus não terminou comigo. The Lord Não said, tinha terminado comigo. when you further hardened your heart and you said, I'm going to spank you. E ele disse, quando você estava com seu coração mais duro e você falou que você ia bater nele, You sent him another message. você mandou uma outra mensagem para ele. You know what's important to you? Você sabe o que é importante para você? Your rules. As suas regras. You don't care about him. Você não se importa com You care ele. about your rules. Você só se importa com as suas regras. And when you told him, E quando você falou para ele, I'm not buying you another hamburger, those cost money. eu não vou te comprar outro hambúrguer, isso custa dinheiro. On level 2, No nível 2, what did you tell him? o que você falou para ele? Money is more important to me than you are. Dinheiro é mais importante para mim do que você é. I care about money. Eu me importo com dinheiro. I don't care about you. Eu não me importo com você. I said, I get it. That's right. Tá, tudo bem, eu entendi. So I said, Josh, Então eu falei, Josh, when I said those things, quando eu disse essas coisas, did I make you feel like the money was more important than you are? eu fiz você sentir que o dinheiro era mais importante do que você é? He said, yes, Dad. Ele falou, sim, pai. I said, Josh, Eu falei, Josh, I was wrong. eu estava errado. Please forgive me. Por favor, me perdoe. Now I see. Agora eu vejo. I did ruin that hamburger. Eu arruinei esse hambúrguer. I would be happy to buy you another one. Eu vou ficar muito feliz de poder comprar outro hambúrguer para você. He said, no, Dad. Ele falou, não, pai, This one's fine. esse aqui tá bom. He had it in his mouth. He was already eating it. It was Ele over já for him estava a long time comendo, ago. já tinha acabado para ele. No, it's okay. Não, tudo bem. And God said to me, E Deus falou para mim, you see, son, você vê, filho, you solve your problem on level 2. você resolveu o seu problema no nível 2, Problem on level 1 goes away. o problema no nível 1 vai embora. No more problem. Não tem mais problema. I got it. Eu entendi. Now, as I was walking out of the restaurant, E enquanto eu estava saindo do restaurante, Holy Spirit said to me, o Espírito Santo me disse, you know what happened in there with your son? você sabe o que aconteceu ali com seu filho? I said, yeah. Eu sei, eu falei, sim. The Lord said, O Senhor disse, that's what you do to your wife every day. isso é o que você faz com a sua esposa todos os dias. You cut her hamburger. Você corta o hambúrguer dela. You treat her like dirt. Você trata ela como sujeira. You make her feel worthless. Você faz ela se sentir sem valor. Many different ways. Muitas formas. Make your work more important. Faz o seu trabalho ser mais You make your importante. sports more important. O seu esporte é mais Make importante. your money more O important. seu dinheiro é mais importante. And you're so blind E você é tão cego. that when she tries to tell you, E quando ela tenta te falar, you have no eyes to see, você não tem olhos para ver. you have no ears to hear, Você não tem ouvidos para ouvir. and you argue with her. E você discute com ela. Defend yourself. Você se defende. Try to tell her she's wrong. E você tenta falar para ela que ela está errada. And you do to her heart E você faz o coração para ela, do coração exactly dela. what you did to your son. Exatamente como você fez com seu filho. Multiple times a day. Múltiplas vezes ao dia. And she's become hopeless. E ela se tornou totalmente sem esperança. She doesn't even believe that you'll ever see it. E ela nem acredita que algum dia você vai ver She's isso. tried every way she knows to tell you, Ela tentou te falar de todas as formas que ela conseguiria and you don't see it. e você não vê. I said, God, is that true? Eu falei, Deus, isso é verdade? I decided to check it out with her. Então eu decidi checar com ela. You know what I saw? E vocês sabem o que eu vi? Same little glimmer of hope I saw in my son. Eu vi aquele brilhinho de esperança que eu vi nos olhos do meu filho. Yes! Ela falou, Yes! sim! This is what I've been Sim. trying to say for 7 years. Isso é que eu tenho tentado falar para você por 7 anos. Now, I couldn't fix it immediately, Eu não podia consertar imediatamente, but at least I knew what the problem was. mas pelo menos eu sabia qual era o problema. So when I saw her countenance fall, Então, quando eu vi o seu semblante caindo, then I could say, então eu pude falar. did I just do that thing again? Eu fiz isso de novo? Yeah, you did. Sim, eu fiz. Please tell me, what happened? What did I do? E, por favor, me fala, o que que eu fiz? O que que eu... Then she could share with me. E ela começou a compartilhar comigo. Then I could repent.
E eu me arrependia. God began to change our marriage. E Deus começou a mudar o nosso casamento. And we begin to, I mean, that was a radical change for us. Essa foi uma mudança radical para nós. So a second part of that, Então, a segunda parte disso, I saw this. eu vi isso. Every person has a fuel tank Todas as pessoas têm um tanque de gasolina, né? just like your, De combustível. yeah, thank you. Just like your car has a fuel tank. Como o seu carro tem um tanque de combustível. There's different kinds of fuel. Tem diferentes tipos de combustível. One car uses gasoline, Um carro usa gasolina, another uses diesel. outro usa diesel. So here's what I realized. Então, o que eu percebi, God said to me, Deus falou para mim, your job as a husband o seu trabalho como marido is to fill your wife's tank with fuel. é encher o tanque da sua esposa com combustível. And what is the fuel that all of us use? Qual é o combustível que todos nós usamos? Value. É valor. All of us want to feel valuable. Todos nós queremos nos sentir when valorizados. somebody makes me feel valued, Quando alguém me faz sentir valorizado, emotions go up. as emoções sobem. When somebody devalues me, Quando alguém me desvaloriza, emotions go down. as emoções abaixam. So I thought, I got it. Então eu pensei, entendi. I just need to fill her tank. Eu preciso encher o tanque dela. And that's when I discovered there's different kinds of fuel. E foi quando eu descobri que tem diferentes tipos de combustível. Because the first thing I did, Porque a primeira coisa que eu I fiz, tried to fill her tank with the fuel I use. eu tentei encher o tanque dela com combustível que eu uso. Just like I use diesel and she uses gasoline. Eu uso diesel, ela usa gasolina. So what happens if I fill her tank with diesel? E o que acontece se eu encho o tanque dela com She has a diesel? gasoline engine. Ela tem um motor de gasolina. It destroys the engine. Destrói o motor. So then I discovered, you have to find the kind of fuel that your spouse uses. Você precisa descobrir o tipo de combustível que a sua esposa usa. Fortunately, Paul tells us in the Bible. E graças a Deus, Paulo nos fala na Bíblia, In Ephesians chapter 5, em Efésios capítulo 5, verse 33, verso 33, Paul said this, Paulo diz isso. husbands, Maridos, love your wife. amem suas esposas. And wives, E mulheres, see to it that you respect your husband. respeitem seus maridos. I thought, why didn't he just tell them both, love each other? Por que ele não falou para ambos, amem um ao outro? And I realized because he's identifying two kinds of fuel. Porque eu percebi que ele estava identificando dois tipos de So combustível. what fuel brings value to a wife? Qual é o combustível que traz valor para uma esposa? Love. Amor. What fuel brings value to a husband? Qual é o combustível que traz valor para um esposo, para o marido? Respect. Respeito. So I thought, praise God. Então eu pensei, louvado seja Deus. I just love her. Eu preciso amá-la. Then I found out the next problem. E eu descobri o próximo problema. I have no idea what love means to my wife. Eu não sei o que amor significa para minha esposa. Suppose a husband thinks, Talvez o marido pense, I'll just love her. eu vou amá-la. Come here, baby. Vem cá, Let me love you. deixa eu te amar. Well, suppose that's not how she perceives love. Talvez não seja a forma como ela enxerga amor. It doesn't work. Não funciona. So I began to ask questions. Então eu comecei a fazer perguntas. What does love mean to most wives? O que quer dizer, o que significa amor para a maioria das Especially to esposas? my wife. Especialmente para a minha esposa. And here's what I discovered. E isso foi o que eu descobri. Most women told me this, three things. Maioria das mulheres nos falaram essas três coisas. If my husband would do these three things, it would Se make o me feel meu loved. marido me fizesse essas três coisas, me faria sentir amada. So what are the three things? Quais são essas três coisas? Number one, Número 1, wives tell me this. as esposas me falam. I want to be high priority in the eyes of my husband. Eu quero ser prioridade altíssima nos olhos do meu marido. I want Jesus to be number one Eu quero que Jesus seja o número 1 in the eyes of my husband. nos olhos do meu marido. But after Jesus, Mas depois de Jesus, I want to be number one. eu quero ser número 1. I want to be more important than sport, Eu quero ser mais importante do que esporte, more important than business, mais do que negócios, more important than money, mais do que dinheiro, more important than his friends, mais do que os amigos dele, more important than everything. mais importante do que qualquer outra I coisa. want to be number one. Eu quero ser número 1. Wives,
Esposas, Am I right? estão certo? Every wife wants to be number one. Toda esposa quer ser número 1. So, how do you drain the value out of your wife? Como você drena o valor da sua esposa? Make everything else more important. Faz que tudo seja mais importante. Spend all your time and energy doing other things. Passe o seu tempo e sua energia fazendo outras coisas. Number 2, Número 2. wives told me this. Esposas me falaram isso. I want my husband to care about my feelings and opinions. Eu quero que o meu esposo se importe com os meus sentimentos e minhas opiniões. The wives tell me all the time, E as esposas me falam sempre, when I try to share my feelings with my husband, quando eu tento compartilhar os meus sentimentos com meu marido, he discounts and devalues my feelings. ele desconta e desvaloriza os meus sentimentos. He tells me I'm over emotional. Ele me fala que eu sou muito emotiva. I think it's just hormones. São os hormônios. He invalidates my feelings. Ele não valida os meus sentimentos. And when I try to tell him about my thoughts, E quando my eu tento opinions, falar sobre os meus pensamentos e minhas opiniões, he treats me like I'm stupid. ele me trata como se eu fosse estúpida. Many women tell me this. Muitas mulheres me falam isso. My husband asks the opinions of other people. Meu marido pede a opinião de outras pessoas, His colleagues at work, dos seus colegas de trabalho, people at church. pessoas na igreja, He asks the waitress in the restaurant. até a garçonete no restaurante. But when I try to share an opinion, Mas quando eu tento compartilhar uma opinião, treats me like I'm a child. ele me trata como se fosse uma criança. Like my opinion is stupid. Como que se a minha opinião fosse And that hurts me. estúpida. Isso me machuca. Drains my tank. Drena o meu tanque. Third thing wives told me, A terceira coisa que esposas me falaram, you know, when my husband hurts me, quando o meu marido me machuca, I know he's not perfect. eu sei que ele não é perfeito, He'll hurt me. ele vai me machucar. But when he does, Mas quando ele faz, you know what would make me feel loved? você sabe o que me faria me sentir amada? If he would just acknowledge that he hurt me. Se ele simplesmente reconhecesse que ele me machucou Take responsibility. e ter responsabilidade, se responsabilizar Ask forgiveness. e pedir perdão. But he doesn't do that. Mas ele não faz isso. When I try to tell him he hurt me, Quando eu tento falar para ele que ele me machucou, you know what he does? você sabe o que ele faz? He defends. Ele se defende. He justifies. Ele se He justifica. explains a long explanation why he Ele me did dá uma what he did. longa explicação do que, por que ele fez o que ele fez. And all that does is make me feel more worthless. E isso só me faz me sentir menos valorizada. So, what are the three things that love means to most women? Então, o que são as três coisas que significam amor para a maior parte das mulheres? High priority, Prioridade, alta care about her prioridade. thoughts, feelings, and opinions. Se importa com os seus sentimentos, opiniões. When you hurt her, E quando você a machuca, don't defend, não se defenda, don't argue, não discuta, acknowledge the hurt, reconheça que errou, take responsibility, se responsabilize ask forgiveness. e peça perdão. Now, it goes the other way as well. E isso vai do outro lado também. Most wives have no idea A maior parte das esposas não tem ideia what does respect mean to a husband. o que respeito significa para um marido. So I found three things that respect means to most men. Eu descobri o que respeito significa, três coisas que respeito significa para a maior parte dos homens. Again, most wives have no idea. E muitas mulheres não têm ideia. You know, a wife thinks if she says to her husband, honey, I so respect you. Se a gente falar para eles, eu te respeito muito. That does nothing. Isso não quer dizer nada. So what does respect mean? O que significa respeito? Number one, Número 1, acceptance. aceitação. I want to be accepted. Eu quero ser aceito. Not if I change, Não se eu mudar. not if I go to church with you, Não se eu for à igreja com você. not if I do your program. Não se eu fizer o programa que você quer fazer. Just want to be accepted for who I am. Eu quero ser aceito por quem eu sou. Would just being me be enough? Ser eu não é o suficiente? So what hurts us as men more than anything else O que nos machuca como homens mais do que qualquer outra coisa is rejection. é rejeição. How do you reject your husband? Como você rejeita o seu marido? Number one way, Número 1, with your words.
com as suas palavras, Criticize him. criticando ele, Tell him all the things that are wrong. falando para ele todas as coisas que estão erradas. And here's a big one. E essa é uma grande. You want to drain his tank dry? Você quer drenar o tanque dele? Try to change him. Tenta mudar ele. Your husband doesn't want to be changed. O seu marido não quer ser mudado. He just wants to be loved. Ele só valued, quer ser accepted. amado, valorizado, aceito. One wife told me, Uma esposa me falou: God put me beside this man Deus me colocou do lado desse homem when God had us married quando Deus fez com que nós nos casássemos so that I could help change him into the man of God he's supposed to be. para que eu pudesse mudar ele para o homem de Deus que ele tem que ser. Now, who's supposed to change your husband? Não, quem tem que mudar o seu marido? Oh, Holy Spirit. O Espírito Santo. Ah, So many wives, they think they're the Holy Spirit. e muitas esposas pensam que elas são o Espírito Santo. That's called idolatry. Isso se chama idolatria. You think you're God. Você pensa que você é Deus. That's not your job to change your husband. Não é o seu trabalho mudar o seu marido. That's God's job to change your husband. É o trabalho de Deus mudar o seu marido. As a wife, Como esposa, what is your job? qual é o seu trabalho? What is your job? Qual é o seu trabalho? Escúchame bem. Listen to me. Your Well, job o seu trabalho is to fill his tank é encher o tanque dele. with what? Com o quê? Respect. Respeito. What did Paul say in Ephesians 5:33? O que Paulo fala em Efésios 5:23? Wives, Esposas, see to it that you change your husband. veja que você mude o seu marido. Criticize him. Critique-o. Tell him all the things he needs to do different. Fale para ele todas as coisas que ele tem que fazer diferente. No, if you do that, Agora, se você fizer isso, you're sinning against God. você está pecando contra You're Deus. sinning against your husband. Você está pecando contra o seu esposo. You're destroying your own marriage. Você está destruindo seu próprio casamento. You're doing the opposite of what the Bible tells you to do, Você está fazendo o oposto do que a Bíblia falou para você fazer, which is fill your husband's tank with respect. que é encher o tanque do seu esposo com What's respeito. the opposite of respect? Qual é o oposto de respeito? Rejection. Rejeição. Try to change him. Tente mudá-lo. Tell him all the things wrong. Fale todas as coisas erradas Criticize dele. him. Critique-o. If you do that, Você faça isso. you're destroying your own marriage. Você está destruindo seu próprio You casamento. know why your husband isn't sitting in church with you today? Você sabe por que o seu marido não está sentando com você na igreja hoje? Because you're always trying to get him to come to church with you. Porque você está sempre tentando trazer ele para a igreja com você? You're always trying to change him. Você está tentando mudar ele? You're always telling him all the things he needs to do. Você está sempre falando para ele todas as coisas que ele precisa fazer? Doesn't work. Não funciona. Never works. Nunca funciona. What works? O que funciona? Let God change him. Deixa Deus mudá-lo. What's your job? Qual é o seu trabalho? Fill his tank Enche o tanque dele with respect. com respeito. Number one thing respect means E o respeito significa acceptance aceitação, as he is. como ele é. What's the second thing? Qual é a segunda coisa? Second thing respect means A segunda coisa que respeito significa admiration. admiração. Every man wants to be admired. Todo homem quer ser admirado. If your husband's a plumber, Se o seu marido é bombeiro, não, encanador. 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 He comes home, Ele chega em casa, tells you about all the plumbing job he did. ele fala todos os encanamentos, todos os trabalhos de encanamento que ele Man, fez. you wouldn't believe it. I went in this house. E você não vai acreditar, eu fui naquela There's all these casa, old lead pipes. tinham aqueles canos bem I changed them to copper. velhos, eu mudei eles. And, they had elbows, the pipe went like this and this and this. And I removed that and made it straight. Os canos estavam tortos, eu fiz eles ficarem As a wife, retos. he's telling you all this detail. Então, ele está te falando todos esses detalhes como esposa. And you're thinking, E você está pensando, do I look like a plumber? eu pareço que sou encanadora? I have no idea why you're Eu telling não me tenho this. ideia. Por que ele está me falando I isso? don't even know what you're talking about. Eu nem sei do que você está falando. Why is he telling you? Por que ele está te falando? What does he want? O que ele quer? Admiration. Admiração. Wow! Uau! You
the most incredible plumber. Você é o encanador mais incrível. Incredible. In all of Dubai. Em todo Dubai. I wouldn't be surprised if these emirs wouldn't invite you to the palace to change their plumbing. Eu não ficaria surpresa se os emirs te convidassem para os palácios para fazer o encanamento deles. You probably receive a call from the Saudi royal family. Você soon. provavelmente vai receber uma ligação da família real da Arábia Saudita. I wouldn't be surprised if you get a call from the White House to go to the United States and fix the plumbing. Eu não ficaria surpresa se a Casa Branca te ligasse para você ir lá fazer o encanamento da Casa Branca. I'm so proud of you. Eu tô tão orgulhosa de você. If I go to a conference, Se eu for a uma there's a conferência, bunch of speakers. tem vários palestrantes. Jam's with me. Jen está ali She comigo. says about that first one. Ele fala sobre o primeiro. Oh man, that first one. Ai, aquele primeiro So anointed. foi tão ungido, So powerful. tão poderoso. It was just awesome, wasn't it? Foi maravilhoso, não foi? What happens to my heart? E o que acontece com o meu coração? And that second one. E o segundo? What a teacher. Que mestre! Where did he get that wisdom from the Word of God? Da onde que ele tirou aquela sabedoria da palavra de What Deus? happens to my heart? O que acontece com o meu coração? But then if she says, Mas aí ela fala, but you you were better than them all. você foi o melhor de todos. More anointed. Mais ungido, More wisdom. mais sabedoria. And I will say, E eu vou falar, oh, verdade? What else would you like to tell me? mas o que mais você tem para me What else falar? did God show O you? que Deus te mostrou? Why? O quê? Because admiration opens every man's heart. Porque admiração abre todo o coração de todo homem. I have wives tell me all the time. Eu tenho esposas me falando isso o tempo todo. My husband never talks to me. Meu marido nunca fala comigo. He Nunca talks to conversa comigo. everybody. Ele conversa com todo mundo. Talks to people at work. Ele conversa com pessoas no Talks to people at trabalho, church. com as pessoas na And igreja, talks to people on the street. até com pessoas na rua. He never talks to me. Mas ele nunca fala comigo. What do I know about that marriage? O que eu sei sobre aquele casamento? There's a wife who does not admire her husband. É um casamento que tem uma esposa que não admira o seu esposo. So he closes his heart to her. Então ele fechou o seu coração para ela. What's the third thing? Qual é a terceira coisa? Respect means Respeito significa appreciation, apreciação, gratitude. gratidão. What does every husband want to hear? O que todo marido quer ouvir? One simple word. Uma palavra simples. Thank you. Obrigada. Thank you for what? Obrigada por quê? Thank you for working. Por trabalhar, Thank you for being faithful. por ser fiel, Thank you for loving our kids. por amar os nossos filhos. Thank you for being an awesome provider. Obrigado por ser um provedor maravilhoso. Whatever he's good at. Seja qualquer coisa que ele seja bom. I'm not talking about flattery, saying things that are not true, Eu não estou falando falar coisas para ele que só encham o ego dele, que não sejam verdade. but I'm talking about honest Eu estou falando gratefulness. de honestidade, de uma gratidão honesta. If you do that, Se você fizer isso, his heart will open. o coração dele vai se abrir. You'll have communication. Você vai ter comunicação. So that's what respect means. Isso é o que o respeito significa. How do you drain the value? Como você drena esse valor, Criticize him. critique-o. Try to change him. Tente mudá-lo. Tell him all the things wrong. Fale tudo que tem de errado. Appreciate other people, Aprecie outras but pessoas never admire him. e nunca admire ele. Never say thank you. Nunca diga obrigado. If you do that, Se você fizer isso, you'll drain his tank. você vai drenar o tanque dele. Those are level 2 messages. Essas são mensagens de 2 níveis. So what does God want us to do? O que então Deus quer fazer? Quer que nós façamos? Ask each other simple questions. Que façamos uns aos outros essas perguntas Honor your- simples. So respect your husband, Respeite seu marido, love your wife. ame sua esposa. How do you solve a conflict in 5 minutes? Como que você resolve um conflito em 5 The minutos? moment a conflict starts, Quando o conflito começar, here's a very simple process. é um processo muito simples. Stop making statements and declarations. Pare de fazer declarações e falar coisas. Don't accuse. Não acuse, Don't try to change. não tente mudar.
Don't defend. Não se defenda. Don't explain. Não Don't explique. justify. Don't justify. Não justifique. Do one simple thing. Faça uma coisa simples. Ask 2 questions. Faça 2 perguntas. Conflict starts. Conflito começa. Question number 1. Primeira pergunta. Honey, Querida, by the tone of your voice, pelo tom da sua voz, I sense I've hurt you. eu tenho a sensação de que eu te machuquei. Is that true? Isso é verdade? She will say, E ela vai falar: wow, you must be a prophet. How did you know? Uau, você deve ser um profeta. Como é que você sabia disso? No, she will say, E agora ela vai falar: yes, that's true. Sim, é verdade. Second question. Segunda pergunta. Could you please share with me? Você pode, por favor, compartilhar comigo? How did I make you feel? Como eu te fiz sentir? Well, when you cut my hamburger, Então, quando você cortou o meu hambúrguer, or when you came home late, ou quando você chegou em casa tarde, or when you made that statement, ou quando você fez aquela declaração, it made me feel worthless, me fez sentir sem valor, not loved, não amada, not valued. sem valor. What's your one action? Qual é a sua ação? Repent. Arrependa. Take responsibility. Assuma a responsabilidade On level 2. no nível 2. You might be right on level 1. Você pode até estar certo no nível 1. Don't argue on level 1. Não discuta no nível 1. Repent on level 2. Se arrependa no nível 2. How do you do it? Como é que você faz? Honey, Querida, I didn't realize that. eu não percebi isso. I see it now. Eu posso ver agora. I made you feel like I don't care about you, Eu fiz você sentir como se eu não me importasse like com you have no você. value. Como se você não tivesse valor. Please forgive me. Por favor, me If you perdoe. do that, Se você fizer isso, her heart will release. o seu coração vai ser liberado. For a wife, you do Para the uma same thing. esposa, você faz a mesma coisa. Honey, I sense I just made you feel not appreciated, Querido, eu acho que eu fiz você não se sentir tão apreciado. criticized. Eu te critiquei. Is that true? Isso é verdade? Yes. Sim. How did I make you feel? Como que eu fiz você se sentir? Falsely accused. Acusado falsamente? Like nothing I do is ever right. Como se nada que eu faço está No certo. matter how hard I try, you're Não never pleased. importa quão duro eu tente, eu nunca consigo te agradar. And yeah, it makes me feel like a failure as a husband. E me faz me sentir como um fracasso de Like marido. nothing I can do is right in your Que sight. nada que eu faça é certo aos seus olhos. So that's your 2 questions. Essas são as 2 perguntas. Now what do you do? Então, agora o que você faz? Repent. Se arrependa. I didn't see that. Eu não vi isso. Now I do. Agora eu vejo. You're right. Você está I certo. did criticize you. Eu te critiquei. Please forgive me. Por favor, me perdoe. Ask forgiveness. Peça perdão. Problem finished. Problema encerrado. Either direction. Qualquer Husband and direção. wife, wife to husband. É marido, mulher? Mulher para I marido? couldn't remember those steps. Eu não posso lembrar desses So I passos. made some little cards. I made some little cards. Ah, eu fiz uns cartõezinhos. I think they're out on the table. You can get these cards. Você Can I pode get them on the pegar table? Is that the best way? nas mesas. They're in English Ou or Portuguese. eles estão em inglês ou português. We just put them out on the table. Nós vamos colocar na mesa. You get one for husband. Você pega um para o marido. Says, number 1, Fala, número 1. when a conflict starts, Quando o conflito começa, don't try to answer her question. não tente responder as perguntas dela. Ask a question. Pergunte, faça uma pergunta. By the tone of your voice. Pelo tom da sua voz. Same thing for a wife. Pela mesma coisa para a esposa. I want to conclude by showing you a couple video clips from a movie, Eu quero concluir mostrando vocês uns clipes de um filme and then we're going to pray. e nós vamos orar. This is from a movie Fireproof. Esse é do livro Prova de Fogo, It came out about 15 years ago. que foi lançado uns 15 anos atrás. It's about a husband and a wife. É sobre um marido e uma The mulher. husband is named Caleb. E o nome do marido é Caleb, The wife is Caleb. Yeah. Caleb, And the wife is e a mulher, Catherine. Caterina. And yeah, that's good. Good job. She works at a hospital. Ela trabalha em um hospital. He's captain in a fire department. Ele é capitão em uma brigada de incêndio, So, de bombeiro. bombero. They start down this road.
E eles então começam essa jornada and they begin to hurt each other. e eles começam a se machucar. Both blind. Ambos cegos. What is she trying to do? O que ela está tentando fazer? Criticize him? Criticar Change ele, him. mudar ele. What's he trying to do? O que ele está tentando fazer? He just ignores her, Ele simplesmente a makes her ignora, low priority, faz com que ela seja prioridade makes everything baixa else high priority. e todo o resto é prioridade na vida What dele. does he want from O her? que ele quer dela? Respect. Respeito. What does she want from him? O que ela quer dele? Love. Amor. Okay, let's watch this first Então clip. vamos assistir esse primeiro clipe. He's insensitive. Ele é insensível, He doesn't listen. ele não He escuta, doesn't care. ele não se Everything else is importa, more important. tudo é mais What's importante. his problem? Qual é o problema dele? She criticizes him. Ela critica ele, She accuses him. ela o acusa, Everything's wrong. tudo está errado. So, as they continue down this path, Então, à medida que eles continuam nessa caminhada, emotions become very powerful. as emoções se tornam muito poderosas. And they begin to hurt each other much more Eles deeply. começam a se machucar muito mais profundamente. And you look at spiritually what's going on, E você olha espiritualmente o que está acontecendo, the devil begins to use both of them o diabo começa a usar ambos to destroy their marriage. para destruir o seu casamento. So let's watch this clip as the emotions intensify. Então vamos assistir esse clipe quando as emoções se intensificam. So you can see the emotions intensify. Vocês podem ver que as emoções estavam intensificadas. What is he sending her? What message? Qual a mensagem que ele está enviando para ela? You're worthless. Você não vale a pena. You mean nothing to me. Você não significa nada para mim. What message is she sending to him? Qual é a mensagem que ela está mandando para ele? You're a failure. Você é um fracasso. You're not what I want. You're not what I need. Você não é o que eu quero, você não é o que eu preciso. Fortunately, he has a father. E felizmente ele tem um pai. And this father cares about them. E esse pai se importa com ele. This father has been through Esse pai que já esteve a lot of problems himself. por alguns problemas. So the father sends him Então o pai envia a little book. a ele um livro. 40 days 40 dias of how to win the heart of your wife. como ganhar o coração da sua esposa. So he Então ele gives this book to Caleb. dá esse livro pro Caleb. A different idea every day. Uma ideia diferente cada dia. So Caleb begins to do this, Então ele começa a fazer isso, but it doesn't work. mas não funciona. Why doesn't it work? Por que não funciona? Because his heart is not open. Porque o coração dele não está aberto. He's still trying to change her, Ele ainda está tentando mudá-la. and she's trying to change him. E ela está tentando mudar ele. And so, yeah, don't do that. We got 3 more clips yet to go. A gente ainda tem mais 3 clipes para mostrar. But we'll be ready for you in a little bit. Mas a gente vai ficar pronto para você rapidinho. So let's look at this. This is the interaction between Caleb and his father. Essa é a interação entre o Caleb e o seu pai. Just a second. And the father, E só um minuto. father comes to help his son. Então o pai vem para ajudar o seu And filho. the son is so frustrated. E o filho está tão frustrado. Everything I try, Tudo que eu tentei, I did everything your book says. eu fiz tudo que o seu livro disse para She fazer. rejects everything I do. E ela rejeita tudo que eu faço. So let's watch this clip. Então vamos assistir esse clipe. So there's a couple very powerful things that he said. Tem algumas coisas bem poderosas que ele falou. The father said this. O pai disse isso. You can't love your wife Você não pode amar a sua esposa because you can't give her what you don't have. porque você não pode dar a ela o que você não tem. You need God's supernatural love. Você precisa do amor supernatural de Deus. Because your love is not enough. Porque o seu amor não é o suficiente. He said, Caleb, Ele falou, Caleb,
you need to give your life to Jesus Você precisa dar a sua vida para Jesus, so that his love can flow through you. para que o seu amor possa fluir através de você. Otherwise, you don't have enough love to give her. Então, senão você não vai ter amor o suficiente para dar a ela. And I think that's true for every one of us who are married. Eu acho que isso é verdade para todos nós que somos casados. And what I want to invite you to do, E o que eu gostaria de convidar vocês a fazer, those who are married, aqueles que são casados, you're here together as a couple, se você estiver aqui junto como casal, I want to ask you if you'd be willing to pray a prayer eu gostaria de perguntar se você estaria disposto a fazer uma oração to commit your marriage to Jesus. para comprometer o seu casamento para Jesus. Many of us have committed our personal life to the Lord. Nós já nos dedicamos a nossa vida ao Senhor. Would you be willing to ask Jesus to come and be the center of your marriage? Você está disposto a pedir que Jesus venha e seja o centro do seu casamento? To commit your marriage to him? Comprometa o seu casamento a Ele. Faça esse compromisso. If you would, Se você fizer, would you take your spouse by the hand, pegue a sua esposa pela mão, na mão, husband or your wife? sua esposa, seu esposo. I want to ask you to just turn and look in their eyes. Eu quero que você vire e olhe nos olhos deles. Look in the eyes of your husband. Olhe nos olhos do seu esposo, sua esposa. Would you speak these words with us? Fale essas palavras conosco. Look in your spouse's eyes. Olhe para os olhos da sua esposa. And let's pray this. Vamos orar isso, fazer essa oração. You can pray in English or Portuguese. Você pode fazer em inglês ou português. Let's pray this. Vamos orar assim. Lord Jesus, Senhor Jesus, we desperately need you. nós precisamos de você desesperadamente. I don't have enough love in myself. Eu não tenho amor suficiente em mim mesmo. Lord, I ask you to flow through me. Senhor, eu te peço para fluir através de mim. To fill the tank of my wife or husband. Para encher o tanque do meu esposo ou da minha esposa. Lord, tonight, Senhor, hoje à noite, we commit our marriage to you. nós comprometemos o nosso casamento a Ti. Jesus Christ, Jesus Cristo, we ask you to come be the center of our marriage. nós te pedimos para ser o centro do nosso casamento. We give you the rest of our lives. Nós te damos o resto das nossas vidas. Use us in whatever way you want to. Nos use da forma que você quiser. We give you our marriage. Nós te damos o nosso casamento. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. I know some here are married, Eu sei que alguns aqui são casados, but your spouse is not here. mas o seu esposo, sua esposa não está aqui. We're going to pray for you in just a little bit. Nós vamos orar para você em I want to alguns show minutos. you just another couple clips Eu quickly. quero te mostrar mais alguns clipes, rapidamente. After Caleb had that experience, Depois que ele teve essa experiência, not only was he born again, não somente ele nasceu de novo, his motive changed. mas a razão dele mudou. And here's what he decided. E isso é o que ele decidiu. I'm going to love my wife, Eu vou amar a minha esposa and I'm going to bless her e eu vou abençoá-la unilaterally. Unilateralmente. Even if she doesn't love me back, E mesmo que ela não me ame de volta, I'm going to love her anyway. eu vou amá-la. And Mesmo assim. you can see in this scene E você pode ver nessa cena, something in his motive alguma coisa na sua razão has completely changed. mudou completamente. She's sick, Ela está doente and he's come home. e ele chegou em casa. He's bringing her some food and some medicine. Ele está levando comida e remédios But para ela. look to see what has changed in his heart. Mas veja o que mudou no coração dele. Let's watch this. Vamos assistir.
So you can see something is completely changed in his heart. Algo mudou no coração dele. What's different? Qual é a diferença? His commitment is unilateral. O comprometimento dele é unilateral. He's not waiting for her to respond. Ele não está esperando para que ela responda. I will love you. Eu vou te amar, I will accept you, eu vou te aceitar, even if you reject me. mesmo que você me rejeite. That's totally different than before. É totalmente diferente do que antes. That's what true love is. Isso aqui o amor verdadeiro é. Now, when they were having the big fight, Quando eles estavam brigando, aquela briga she homérica, accused him. ela o acusou. You just waste all your time on the internet. Você passa todo o seu tempo na internet. What do you think he's watching? O que ele estava assistindo? Pornography, Pornografia. which was true. That's what he was doing. E era verdade, era o que ele estava fazendo. He was saving his money Ele estava guardando o dinheiro dele, because he wanted to buy a boat. porque ele queria comprar um barco. That was his dream. Esse era o sonho dele, Buy a boat. comprar um barco. Just go spend time alone on a lake. Passar um tempo sozinho num lago Go fishing. e pescar, Enjoy the boat. e aproveitar o barco. And what we see in this next scene, O que nós vemos nessa próxima cena, he took $24,000 ele pegou $24 mil that he was saving for a boat. que ele estava guardando para um barco. Instead of buying a boat, E ao invés de comprar um barco, he bought a special hospital bed ele comprou um leito na cama especial for her mother para a mãe dela, because the mother had had a stroke porque a mãe tinha tido um derrame and she needed a special bed. e ela precisava de um leito especial. But he didn't tell her. Mas ele não falou isso para ela. He just did it to bless her. Ele só fez isso para abençoá-la She didn't know. e ela não sabia. Meanwhile, she was beginning an emotional affair with a doctor at the hospital. E enquanto isso, ela estava começando um relacionamento emocional com o médico no hospital, A guy named Dr. Keller. o Dr. And Dr. Keller, yeah. Keller. And she thought E ela, Dr. Keller gave all the money for the hospital e bed. ela pensou que o Dr. Keller tinha dado dinheiro para o leito na cama do hospital. But then she discovered, Mas aí ela descobriu. no, her husband gave the money. Não, foi o marido dela. Watch what happens Assista o que acontece when she realizes he is loving her unconditionally. quando ela entende que ele está amando ela incondicionalmente. Watch what happens in her heart. Assiste o que vai acontecer no coração dela. And let's watch this last clip. E vamos assistir esse último clipe. Okay, now the worship team can come up. If you- Agora o louvor pode subir. All right. If you're here with your marriage partner, Se você está aqui com o seu parceiro, com a I sua want to ask you esposa, to do this. gostaria que vocês fizessem algo. Some of us have wounded each other. Alguns de nós feriam um ao outro. Some of us are those husbands, Alguns de nós somos esses maridos and we were blind. e nós estávamos cegos. And we've sent a relational message, you have no value. E nós enviamos uma mensagem de Made que relacional que você não tem valor. Made everything else more important. E nós fizemos todo o resto mais importante. Some of us as wives, Algumas somos as esposas. you've criticized your husband, Você criticou o seu esposo, tried to change him, tentou mudá-lo, told him all the things that were wrong. falou tudo que tinha errado. And if you're here as a married couple, Se você está aqui como um casal, I want to ask you just close your eyes. eu quero pedir que você feche seus olhos Let's just pray. e vamos orar. Father, Pai, would you speak to us fale conosco as husbands? como maridos. Lord God, Senhor Deus, how has the devil used me como que o diabo me usou to drain my wife's value tank? para drenar o tanque de valor da minha esposa, To make everything else more important? para fazer tudo mais importante, To invalidate her feelings? para não validar os seus sentimentos,
to make her feel like I don't care about her. E fazê-la sentir como se eu não me importasse com ela. And Lord, as a wife, E Senhor, como esposa, how has the devil used me como que o diabo me usou to drain my husband's tank? para drenar o tanque do meu esposo? To criticize him, Criticando, try to make him change, tentar fazer com que ele mude never tell him thank you. e nunca agradecê-lo. And as a couple, E como casal, I want to ask you to just spend a couple minutes talking with each other. eu quero que vocês passem um tempo conversando um com o I want outro. to ask you to turn toward each other, Eu quero que vocês virem um para o outro look in each other's eyes, e olhem nos olhos um do outro. husband first. Marido primeiro. Would you just tell your wife Fale para sua esposa what God showed you? o que Deus te mostrou. Ask your wife to forgive you. Pede para sua esposa te perdoá-la. Look in her eyes. Olhe nos olhos dela. Ask her to forgive you. Peça que ela te perdoe. And when you finish, E quando você terminar, as a wife, como esposa, would you tell your husband, fale para o seu esposo. just tell him what God showed you. Fale para ele o que Deus te mostrou. And ask him to forgive you. E peça que ele te perdoe. I want to ask the ministry team to come up here to the front. Those that Gostaria can que pray for others. os facilitadores, o ministério venha até aqui à frente. And if you guys just spread out across here. Por favor, se espalhem aqui na frente. Want to invite you to come up and receive prayer. Eu queria convidá-los a vir aqui receber oração. Two groups especially. 2 grupos especialmente. Number one, Número 1, if you've struggled as a couple, se você já teve dificuldade como casal, se você tem it's been dificuldade, difficult for you. tem sido difícil para você, It's been a lot of conflict. tem tido muito conflito. And you just like somebody to agree with you in prayer. E você quer que alguém concorde com você em oração, Come up and let one of these couples pray for you. vem aqui e deixe que um desses casais aqui ore The por second você. group. O segundo grupo, If you're here by yourself, se você está aqui sozinho, maybe your husband isn't here, talvez seu esposo não esteja aqui, your wife isn't here, a sua esposa não está aqui, but you need a miracle. mas você precisa de um milagre. You need prayer. Você precisa de oração. Want to invite you to come up. Eu quero que você venha aqui. Let one of these couples pray for you. Deixe que um desses casais aqui ore por você. So if you need prayer, Se você precisa de oração, just come on up to the front right now. vem aqui à frente agora. Let one of these couples pray for you. Deixa que esses casais aqui ore por você. Maybe you're separated.
Talvez você está separado. Maybe you're divorced. Talvez você esteja divorciado até. And just come and tell them what you need. There's some people over here. Tem algumas pessoas aqui. You can go over here. Outras Some ali. people over here that will pray for you. Nossa. Working God, the wonder-working God, all the miracles I've seen, too good to not believe. The wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles we'll see, too good to not believe. Too good to not believe. Too good to not believe. The working God, the wonder-working God, all the miracles we'll see. You're good enough to believe. The wonder-working God. To do not believe. Too good to not believe. You're the wonder-working God. You're the wonder-working God. All the miracles I've seen. Too good to not believe. You're the one to not believe. Too good 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 to not believe. And I sing, too good to not. I've seen cancer disappear. I've seen metal plates resolve. Don't you tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. I've seen real life resurrection. I've seen mental health restore. Don't you tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. I've seen families reunited. I've seen prodigals return. Don't you tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. I've seen troubled souls delivered. I've seen addicts finally free. Don't you tell me he can do it. Don't you tell me he can do it. I've seen seas in revival.
We want to make sure everybody gets a chance for prayer. Nós queremos que todos possam receber a oportunidade de receber uma oração. But we're going to go ahead and close for tonight. Mas nós vamos encerrar pela noite. Tomorrow we're going to talk more about family relationships. E amanhã nós vamos falar mais sobre relacionamentos But there may be familiares. many of us, Mas pode ser que tenham muitos de nós. and when you go home, E quando você for para casa, you may need to repent and ask your husband to forgive you. talvez você precise se arrepender e pedir para o seu marido te perdoar. Or ask your wife to forgive you. Ou pedir para que sua esposa te perdoe. Some of us, you may realize Alguns de nós não possam perceber. the enemy has used you to take the value of your children. O inimigo usou para tirar o valor dos seus filhos. And you may need to repent and ask your son or daughter to forgive you. E talvez você precise se arrepender e pedir que o seu filho e sua filha te perdoem. So ask God, Peça a Deus what does he want you to do? o que Ele quer que você faça. And do what he asks you. E faça aquilo que Ele peça. God is a God of miracles. Deus é um Deus de milagres. He will restore your relationship. Ele vai restaurar o seu relacionamento. Husband and wife, Esposa e esposo, parents and children, pais e filhos, friendships. amizades. But open your eyes to level 2 Deixa que Ele abra os seus olhos para o nível 2. and let God show you. E deixe que Deus te mostre. So Father, we thank you. Então, Pai, nós te agradecemos. I pray that you open every one of our eyes Eu oro que você possa abrir cada olho aqui, to see how we're todos os olhos. impacting others. E que nós possamos perceber como nós estamos impactando outros. Restore our relationships. Restaure os nossos In relacionamentos. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.